Oi, pessoal. Recomeçamos aí a live, né? Boa noite. Vamos agora iniciar a nossa live das quartas-feiras. A Formule, né, está elaborando e já elaborou várias lives para tratar de diversos assuntos relacionados à pandemia, à Covid-19, ao novo coronavírus. Para isso, convidando profissionais de saúde que são referência em suas áreas de atuação. E nós estamos fazendo isso com o intuito de levar mais conhecimento, orientação e mais dicas, esclarecimentos para vocês. Espero que estejam gostando. Meu nome é Luciana Liberato, sou farmacêutica da Formule Farmácia de Manipulação e hoje nós vamos tratar de um tema, vamos estar direcionando, né, a nossa live a um público mais específico, né, um grupo de risco, que é o idoso. Eu tô aqui falando com a doutora Vanessa, ela não está conseguindo encontrar a gente. Deixa eu ver se... Olá, doutora Vanessa, conseguiu achar? Oi. Falo já. Nossa convidada já está aqui com a gente, entrou muito bem. Então vamos lá, né? Nós conversamos, como a gente está falando, né, de uma série de lives e tratando sempre da pandemia, do novo coronavírus, a Covid-19, trazendo profissionais que são referência em sua área de atuação com relação à parte de profissionais de saúde. E nessa live que vai tratar sobre o impacto da pandemia, né, na saúde do idoso, uma abordagem geral. A gente vai falar um pouco sobre esse grupo de risco que são os idosos e como eles estão sentindo essa mudança na rotina que o isolamento proporcionou. E, diante disso, é um tema realmente de muita importância, pois isso pode afetar, muitas vezes, a saúde física, a saúde psíquica, né? A saúde geral dos nossos idosos, sobre vários aspectos. Então, para isso, nós vamos convidar, né, para tratar desse tema conosco, nós vamos convidar a doutora Vanessa Schifone, que ela é médica, geriatra, gerontóloga, na parte de que ela tem, né, especialidade, é especialista em gerontologia e geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e pela Associação Médica Brasileira. Doutora Vanessa, nós estamos nada melhor do que você aí para estar com seus conhecimentos compartilhando conosco, não é isso? Você já está aí, que eu já lhe vi, e eu vou lhe chamar, vou lhe achar aqui, me dê um oi novamente para a gente dar aquela entrada. Cadê você? Pronto, já achei. Boa Olá, noite. doutora Vanessa, boa Boa noite. noite, Luciana. Boa Boa noite a todo noite. mundo. Desculpa aí essa falha no início, minha primeira Não, live. isso mesmo, não, tudo Então, bem, assim, tranquilo. marinheiro de primeiríssima viagem. Oh, não, mas foi ótimo, deu tudo certo. Deu E certo, né? primeiro quero dar boa noite e boas-vindas, né, a você. Agradecer por ter aceito aí, estar participando em meu nome, em nome da Formule, dessa nossa Eu que live. agradeço. E, é, e espero que, né, o pessoal aí goste, que a gente possa ter esse bate-papo saudável bem produtivo. Bom, Maravilha, espero também. gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal, para o público que está aqui com a gente. Meu nome é Vanessa Gifone, eu sou médica geriatra, sou professora também da disciplina de geriatria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também atuo na área de demências
Sou médica do programa de Alzheimer do Centro Clínico da Ribeira. E também estou enveredando nessa área de envelhecimento saudável, de promoção de estilo de vida. Então, esse é um mini currículo aí, resumindo. Não, muito bem, mas é isso. Então, doutora Vanessa, como a gente estava falando, né, com relação ao nosso tema, né, que é com uma abordagem bem geral diante da pandemia, a saúde dos nossos idosos, que aí gera, né, fica bem abrangente em todos os aspectos. Uhum. E, diante disso, né, baseado na questão dos impactos né, do impacto que isso provoca neles, envolvendo aí tanto o isolamento social, as comorbidades que muitos têm, né, associadas, além do fato de serem idosos, que isso já gera, né, um processo inflamatório, um processo de Uhum. envelhecimento natural, cronológico do Uhum. corpo humano, associado a algumas comorbidades que muitos também, né, Uhum. têm, como diabetes, enfim. Vamos falar um pouco sobre a questão também do reforço nutricional, a prevenção, a quimioprofilaxia, algumas formas de como lidar no indivíduo infectado, mas com relação a esse momento, como é que você pode ver, como é que você vê, assim, dentro de um breve resumo, dentro da vivência que você tem no consultório, como você, dentro do panorama que a gente está vivendo dessa pandemia na vida do idoso, então, como é que pode, de forma reduzida, de forma resumida, desculpa, mencionar a nova realidade sua que você está tendo direto com esses pacientes com o surgimento da Covid? Isso, bom, primeiramente assim, o grupo, a faixa etária, né, que eu cuido dos idosos, sem dúvida foi a faixa etária mais acometida, mais prejudicada com toda essa pandemia, né? Não só no Isso, Brasil, mas no mundo inteiro, né? isso. Primeiro porque quando a gente vê as estatísticas, os dados, a gente sabe que é um grupo muito vulnerável, né? O idoso ele já é mais vulnerável à infecção respiratória, a Uhum. cirurgias, a trauma, AVC, infarto. E aí, diante de uma infecção nova, onde boa parte dessa população vai evoluir para as formas mais graves, isso aterrorizou o mundo inteiro, né? E aí, as consequências diretas do coronavírus no idoso, elas já são realmente devastadoras, e as consequências indiretas, elas também são, né? Então, hoje a minha realidade é que eu não tenho tido muitos pacientes idosos que adoeceram, né? Muitos deles realmente conseguiram seguir direitinho o protocolo, as recomendações do isolamento, mas esse não adoecer do coronavírus, ele não foi ileso para E o idoso, outras. né? Uhum. Então, a gente Isso. vê pacientes que abandonaram todas as terapias, né? Muitos pacientes, por exemplo, com Alzheimer, com dificuldade de marcha, e que já faziam fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, e todas essas terapias complementares que fazem parte do tratamento, elas foram abandonadas. E isso tem um impacto físico e um impacto emocional para o idoso imensurável, né? Então, a gente já viu muitos idosos, assim, que voltaram a cair, que voltaram a relatar fraqueza, disfagia, né? Porque pararam, por Uhum. exemplo, a fonoterapia. E aí, sem mencionar os aspectos psicológicos de estarem mais isolados, né? Sem ver os filhos, sem ver os netos, sem ver os amigos, sem participar das atividades sociais, de ir à igreja, de encontrar no cafezinho, de encontrar na academia. Então, enfim, a gente vai precisar realmente se unir muito para conseguir fazer com que esses idosos superem todos esses impactos negativos desse momento. Certo. E, né, pelo fato deles serem o fato deles serem mais vulneráveis, né? Você falou antes da gente até perguntar dessa questão da vulnerabilidade, mas o idoso, como você falou, né? Eles são um grupo que, como abandonou, alguns abandonaram os seus tratamentos preventivos, as suas rotinas, então eles ficam mais, como você fala, sujeitos a quedas, pela questão do equilíbrio, da parte motora mesmo. E isso é uma coisa que é importante estar frisando, né, doutora Vanessa? Porque eles não devem fazer isso. Devem procurar seguir uma rotina dentro do que é Perfeito. possível, da melhor, assim,
né, dentro do mais parecido com o que era. Perfeito, do mais próximo, exatamente. Então, por exemplo, eu peço para os meus idosos que abandonaram as academias, o pilates, a hidroginástica, vamos fazer exercício dentro de casa, vamos fazer exercícios com objetos simples de resistência, faixas, bolas, caneleiras, pesos. Você tem uma área ao ar livre fora de casa, é um jardim, é um quintal, dá para caminhar, tem uma pracinha perto de casa. Se é um prédio, desce com todo cuidado no elevador, desce de máscara, desce de álcool gel, sem tocar nas paredes, desce, caminha, se exercita. Isso é importante. Ter a rotina, a hora certa de acordar, a alimentação adequada. Então, a gente sabe que acontece com as crianças, acontece conosco. A gente acaba que, com todo esse estresse do isolamento, acaba comendo errado, diminuindo o consumo de fruta e de verdura, tendendo a comer mais carboidrato, mais comidas que já estão prontas. Então, a gente sabe que esse isolamento, ele quebra a nossa rotina. E, assim, o idoso, por ser mais vulnerável, tem muitas coisas que ele pode fazer que podem diminuir o risco dele diante do coronavírus. Bom, e se eu for contagiado? O que eu poderia ter feito antes para melhorar, para evitar, para que essa doença ela evoluísse da melhor forma possível, entendeu? Então, a gente sabe que, por exemplo, o controle das suas doenças crônicas, quem tem diabetes, quem tem hipertensão, quem tem dislipidemia, quem tem vários problemas cardíacos, as cardiopatias, não pode se descuidar. Quem já tem uma doença renal crônica, ali que está dependente da dieta saudável, da ingesta de líquido. Então, assim, são doenças que, se por um acaso você vier a ser contagiado com coronavírus, elas vão trazer um impacto, né? Essas doenças vão descompensar. Então, por isso que é tão importante estar com essa rotina e com esse cuidado de saúde muito bem afinado. Controlado, né? E em qualquer Isso. sintoma, em qualquer sinal dessas comorbidades, né, aflorando ou aflorando assim, né, tendo algum sintoma mais evidente, alguma falha no medicamento, alguma coisa, contactar e não deixar de procurar o Perfeito. Hoje, médico, sim, a né, gente porque tá tendo acredita que o muito medo corona... disso. Isso, a gente acredita que o coronavírus ele tem um tratamento precoce, um tratamento eficaz. Já tem uma grande parcela dos médicos da cidade que está fazendo esse tratamento. A gente já tem unidades em hospitais que já estão rotineiramente tratando seus pacientes, vendo uma menor taxa de complicações nessa população que se trata precocemente. Então, tem tratamento e principalmente tem monitorização. Esse idoso que ele é acometido pelo coronavírus, se a gente consegue fazer um tratamento precoce, se a gente fica monitorando, a gente já compreende a doença, com que dia vai vir a complicação, quais são as possíveis complicações, como é que eu posso monitorar e tentar controlar o mais rápido possível, caso ele evolua de forma adversa. Então, é muito importante que os familiares também não negligenciem aquela coriza com dor de garganta, uma tossezinha, não esperar aqueles sintomas clássicos de perda de olfato, perda de paladar, febre alta e tosse, para imaginar que você está com coronavírus e já agir precocemente. Até porque, como você falou dos sintomas, numa outra live, um infecto comentou conosco que às vezes o idoso tem uma sintomatologia um pouco atípica, né? Como a ausência da febre e a confusão mental. Perfeito, perfeito. Uma sintomatologia bem frequente, do COVID. Especialmente naqueles idosos que já têm muitas doenças ou que já têm um problema de memória, seja uma doença de Alzheimer ou um problema de memória por uma outra patologia, eles tendem a apresentar não só o COVID, mas qualquer outra doença, infecção urinária, pneumonia, com confusão mental aguda. Então, às vezes, o nosso sinal de alerta, que pode ser o COVID, é uma confusão mental aguda. E aí, isso também é um sinal de alerta para os médicos em gerais, para nós geriatras, que isso pode se tratar, sim, da infecção viral, né? E aí a gente tem que agir precocemente. Ok. Com relação a... né, a gente está vivendo num pico, né? E nesse momento está sendo aquele pico maior, mas a gente sabe também que as chances de contágio, né, apesar de serem as mesmas para as faixas, para toda a faixa etária,
o risco de agravamento da doença aumenta à medida que a idade do paciente avança, né? Uhum. Então, eles se tornando mais vulneráveis. Então, por que isso acontece? É a questão, como você falou no começo, mesmo que não tenha mesmo que não tenha uma comorbidade associada, mas a imunidade, o sistema imunológico, Uhum. o processo inflamatório do próprio envelhecimento. Uhum. A gente sabe que o envelhecimento, né, a senescência, a senilidade, ela tem um processo, uma inflamação crônica, isso é um fato. Por outro lado, o idoso, ele tem uma menor competência do seu sistema imunológico. Então, às vezes, a gente vê que, diante do coronavírus, uma pessoa mais jovem faz um quadro inflamatório grave, intenso, que, por vezes, o idoso, por não ter um sistema imunológico tão bom, não evolui. Mas o idoso, ele complica muito por causa das suas doenças de base. Então, ele já tem uma insuficiência cardíaca, nem que seja leve, ele já tem um problema renal, ele já tem uma diabetes. E aí, essas doenças, diante do coronavírus, elas acabam complicando, tá? E aí, às vezes, quando precisa de internação, de suporte ventilatório, é que vem realmente as complicações disso, né? Então, por isso que é tão importante estar com essas doenças. A gente não tem como você envelheceu, não tem como Exato. diminuir a idade, mas Como assim, fugir? você tem como estar com com os seus fatores de risco bem controlados. Hoje a gente identifica que a obesidade sem dúvida, é o que a gente tem visto na prática, nos estudos científicos. A obesidade traz muito risco para o coronavírus. Se brincar, traz mais risco do que a própria idade. É impressionante a taxa de complicação em pessoas que são obesas. Então, tentem o máximo estar com a sua saúde em dia, especialmente esse público da obesidade. Certo. E às vezes até o próprio sobrepeso Já é um um fator fator de importante. risco. O vírus, ele tem um autotropismo, uma alta afinidade pelas células adiposas, né? Os receptores do vírus, eles se concentram muito nessas células, nos adipócitos. E isso faz com que essa carga viral, esse ataque do vírus, eles fiquem realmente mais altos, né? Mas aí você perguntou sobre a questão imunológica, né? A gente sabe que num momento como esse, acabam surgindo vários dados na literatura, o mundo inteiro está publicando trabalhos em termos de o que pode ser efetivo para auxiliar no Covid. E aí a gente já tem, por exemplo, algumas substâncias que são ditas anti-inflamatórias, antioxidantes, e num momento crítico desse, como a gente está vivendo, que a gente não tem uma evidência robusta da literatura, estudos altamente com uma enorme população, estudos controlados, randomizados, que nos dêem uma segurança de acreditar que o tratamento 100% eficaz para essa patologia é esse. Eu acho que a gente precisa reforçar o sistema imunológico, seja com uma dieta saudável, o controle das suas doenças. Por exemplo, uma das coisas que mais prejudica o nosso sistema imunológico é a diabetes descompensada, é a obesidade. Então, são doenças que são próprias para desregular o nosso sistema imunológico. Então, por exemplo, a gente tem substâncias já que são conhecidas há muito tempo, vitamina C, zinco, selênio, a própria quercetina, que é uma substância, é um fitoterápico, que está envolvido também com essa questão de modulação da imunidade. A quercetina tem no chá de boldo, entendeu? Então, a gente pode fazer de forma ingerida, numa cápsula, por exemplo, mas a gente tem um chá de boldo e outros chás no Brasil que são ricos em quercetina. A casca da cebola, a casca da maçã. Pois é. Então, por exemplo, a questão da vitamina D. A vitamina D, assim, ela tem benefícios ósseos, musculares, em outras doenças autoimunes, mas isso é um fato. Estudos importantes na Europa, nos Estados Unidos, já mostraram pessoas que têm vitamina D baixa complicam mais, morrem mais. Então, parece que cada vez a gente encontra, por exemplo, mais evidências para a vitamina D, né? Então, é um outro suplemento que é importante que as pessoas estejam tomando nesse momento agora, para garantir que sua dosagem está bem, está pelo menos acima de 40, o nível sérico, entendeu? Isso. Então, são dicas importantes, fora a questão da ingesta de líquido,
da hidratação, que é importantíssima. A gente vive numa cidade tropical, uma cidade quente, e o idoso, cronicamente, ele sente pouca sede. Então, como é importante garantir agora, mais do que nunca, os 2 litros de água por dia. Por dia, certo. Muito bem. Uma alimentação balanceada. As pessoas estão perguntando, a gente vai falar. Olá, doutora Tereza, ginecologista, Rebelo. Prescreva a vitamina D na dose mais alta. Ela falando aqui de... Isso, né? É uma estratégia, sim, porque a gente sabe que a vitamina D, ela também se acumula no tecido gorduroso, então você pode fazer uma reposição diária de uma dose mais baixa, mas você pode fazer uma dose mais alta de ataque, que garantiria que esse nível da vitamina D no sangue subisse mais rápido, por exemplo. Então, é uma estratégia interessante. Certo, muito bem. A gente vai falar daqui a pouco, pessoal, eu já vi perguntas aí com relação à quimioprofilaxia. A doutora Vanessa vai falar um pouco do ponto de vista dela, mas vamos aqui dando a sequência. Eu anotei algumas perguntas, nem se preocupem. Com relação né, essa questão mesmo da rotina do idoso, né, que você mencionou, dos familiares, certo? Assim, dessa questão do cuidado, das dicas, né, para não mudar tanto, não é nem da dica, do cuidado que deve ter as pessoas que estão em contato com o idoso, né? Porque o idoso, não necessariamente o casal está sozinho em casa, mas muitas vezes tem o cuidador, né? Tem o filho, enfim. Então, como essas pessoas, inclusive, foi alvo aqui de uma pergunta, quais os EPIs principais para os cuidadores utilizarem quando estiverem em contato com esse idoso, né? E o cuidado que eles precisam ter. Uhum. Gente, isso é muito sério. Não adianta o idoso estar isolado, sem sair, sem fazer suas terapias, e as pessoas que têm contato com ele serem foco de infecção. E a gente tem visto idosos acamados, né? Como, por exemplo, né, essa pergunta do cuidador. Idosos com demência, idosos acamados e com Covid. E assim, às vezes a gente chega para visitar em casa, a gente faz a consulta e o familiar jura que não, que ele não adoeceu, que ninguém adoeceu, mas assim, o coronavírus não vai entrar pela janela, né? A gente sabe que para um idoso que não sai de casa adoecer, essa doença veio até ele, né? Então, isso é muito grave e isso é prevenível. Claro que, eventualmente, tem idosos que têm cuidadores que não são familiares, que são cuidadores contratados, que trabalham em esquema de plantão, trabalham um dia, o outro não, trabalham em outros locais. Então, interessante a pergunta do EPI. Eu acho que máscara e lavagem de mão é indispensável. Trocar essa máscara a cada 2 horas, porque a máscara vai umedecer, né? E aí, chegou em casa, chegou na casa do idoso para trabalhar hoje, entrou, já vai direto, toma um banho, troca de roupa, prende o cabelo, bota... Não precisa trabalhar de luva, se você trabalhar de mão lavada, sempre, lavar a mão muitas vezes por dia. Trabalhar de máscara, isso já é um grande auxílio. O que acontece é que a gente vê nas máscaras é que muita gente bota máscara, mas não sabe usar máscara. Então, fica ajeitando a máscara o tempo inteiro, embaça os óculos, mexe na máscara, mexe no rosto, já pega aquela mão que está contaminada, contamina o idoso. Então, as pessoas precisam aprender a estar de máscara. Tem que fazer de conta que aquela máscara está toda contaminada, está com espinhos e você não toca mais nela. Quando for para tirar, tira por trás, joga fora, lava a mão e coloca uma outra, né? Então, esse é um ponto fundamental. Um outro quesito que eu acho importante orientar as pessoas é que boa parte das pessoas que estão com Covid, elas negligenciam os primeiros sintomas. E assim, a gente sabe que se você já começa a transmitir 24 horas antes do primeiro sintoma, quem dirá nos primeiros 2 dias? Então, muita gente, eu já escutei vários relatos, a pessoa amanhece com dor de garganta, ou amanhece com coriza, e ela tenta encontrar várias justificativas para aquele sintoma. Ah, é o meu refluxo, ah, é a minha rinite alérgica que eu tenho sempre. Só que até ontem ela não estava com esse sintoma, e hoje ela amanheceu com esse sintoma. Diante da situação epidemiológica que a gente está vivendo na nossa cidade, qualquer sintoma respiratório novo
é coronavírus, é Covid, até que prove o contrário. Então, às vezes, esse cuidador, esse filho, tá 2 dias com dor na garganta e tá ali lidando com sua mãe, tá ali lidando com o idoso normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Aí, no Uhum. terceiro dia, ele começa com tosse ou com a febrícula, aí cai a ficha. Eu posso estar com coronavírus. Só que nisso, você está há É. 3 dias transmitindo. Então, eu penso que a gente reduziria muito o risco dos idosos com essas dicas da máscara para os cuidadores que são cuidadores contratados, que vêm e voltam por Uhum. esquema de plantão. Lavagem de mãos, a higiene das roupas, não tá tocando as mãos e qualquer sintoma, avisa para a família, ó, hoje eu amanheci com dor de garganta, hoje eu amanheci com dor de cabeça e uma dor Isso. no corpo que eu não tinha, eu tô Uhum. com coriza que eu não tinha, não vá trabalhar, tá? Converse com a família, essa é a minha orientação, é a maneira mais eficaz, porque às vezes 5 dias depois é que vai aparecer perda de olfato, perda de paladar, só que já é tarde, você já contaminou esse idoso nesse meio tempo. Isso, certíssimo. É uma frase que você falou, me lembrou uma frase de que nós fizemos uma live com o doutor Álvaro Barros, cardiologista, e ele disse: olha, Luciana, em tempos de pandemia, é mais fácil você estar com Covid-19 do que com gripe. Então, Exatamente, é perfeita, isso, perfeita. sempre se pensar dessa forma. Sempre pensar Foi dessa forma. perguntado aqui, porque eu achei que tá tudo a ver com o que você está falando, doutora Vanessa, da fragilidade emocional desse idoso, né? Não estamos nem falando do idoso que está com, né, que tem uma demência, que tem, né, um Alzheimer, mas o idoso que diante de tudo, né, principalmente é o isolamento, mas é o medo de contrair, porque ele sabe que se Uhum, ele contrair, ele tem uma grande chance de evoluir de forma grave e, infelizmente, de ir a óbito. Não uhum, estou sendo, uhum. talvez, estando drástica, mas então esses medos realmente afetam bastante a fragilidade emocional, assim, o cuidado do filho, que o filho, as pessoas que estão mais próximas, seja fisicamente ou remotamente, né, estarem assim perto, porque eu vejo Uhum. que as pessoas, assim, a pandemia tem essas, né, o isolamento tem todos esses malefícios, mas queira ou não queira, assim, o idoso também começa a aprender algumas coisas que anteriormente não aprendia, Não o aprendia. uso tecnológico, né, para você até se Uhum. comunicar. Então isso Isso. às vezes pode Eu ajudar. acho, eu acho, Luciana, que essas consequências psicológicas, elas vão mudando a fase, mas elas vão cada vez ficando pior. Eu Uhum. lembro que assim que começou o isolamento, as pessoas me procuravam, né, meus pacientes me procuravam com piora da ansiedade, piora de medo, o medo de morrer, o medo de pegar infecção. E agora, além do medo que ele já existe, mas talvez isso nem seja o mais importante agora. Agora, a consequência são 3 meses de isolamento. Não, É exato. um impacto psicológico grande demais. Mas, A conta a ser paga no final disso tudo, ela é enorme. uhum, Estamos há 3 meses isolados, né? Esses idosos sem suas terapias, sem os seus amigos, sem os filhos, sem a igreja, sem os netos. E na brincadeira, vem mais 2 meses no mínimo pela frente. Então, com certeza. agora, assim, juntou o medo de adoecer, a preocupação com familiares que estão adoecendo, porque aí a Isso. gente começa a receber notícia todo dia. Não é só o idoso que É. complica, as pessoas jovens, então, seus filhos, os seus netos também podem adoecer e podem ter complicações, que é o que a gente está vendo agora. Uhum. Então, na verdade, coloca tudo num grande Tudo junto. caldeirão e eu acho que cada vez a consequência vai ficando pior. Muitas pessoas que tinham uma depressão bem controladas, que estavam estáveis, descompensaram. Quem tinha transtorno de ansiedade, que estava bem antes da pandemia, a gente está precisando rever as doses dos medicamentos. Pessoas que nunca tinham ansiedade, depressão antes, agora estão desenvolvendo sintomas. Então, na verdade, cada dia isso vai ficando maior, mais intenso. E como é que a gente pode fazer? O que que a gente pode fazer nessa esfera psicológica? Como melhorar esse idoso? Primeiramente, essa família precisa estar perto, mesmo que seja virtualmente. Eu tenho uma paciente muito querida e a filha dela está há 3 meses praticamente com pouco contato com a mãe. Mas é incrível o relato dela da quantidade de coisas na rotina que ela conseguiu desenvolver.
Então, ela reúne as amigas da mãe pelo Zoom ou pelo Meet, por um aplicativo desses, todos os dias. Ela contactou a professora de francês da mãe para fazer aula online, todos os dias às 4 da tarde. A cuidadora com a mãe pega uma tacinha de suco de uva integral e ela, da casa dela, faz um brinde com a mãe, o brinde das 4 da tarde. Então, perceba quanto cuidado, mesmo que você não esteja presente fisicamente, você está presente na vida desse idoso, você está presente virtualmente. E eles se adaptam muito rápido. Qual é o idoso hoje que não faz uma consulta virtual? Meus pacientes estão fazendo teleconsulta, vão lá, conversa, olha direitinho para a câmera, diz tudo o que está sentindo. Eles conversam com os filhos, conversam com netos, mas tem que ter essa procura, né? A procura tem que ser dos familiares que são menos vulneráveis e que são mais adeptos da tecnologia, tá? Isso. E aqueles familiares que estão em casa com o idoso, eles precisam ter uma rotina, a hora de acordar, a alimentação certa, jogos. Tem jogos de tabuleiro, tem atividades de pintar, atividades manuais para aquelas idosas que gostam de fazer crochê, tricô, costurar. A própria questão do exercício físico. Se tem um animal de estimação, jogos virtuais. Hoje na internet você consegue, de um quebra-cabeça a jogo de paciência, você consegue fazer no computador. Então tem tanta coisa. Como ocupar esse idoso? Seriados, montar playlist de música, a própria questão da religiosidade, que é tão importante. A gente tem canais religiosos, a gente tem o texto para rezar, tem a missa para assistir na televisão. Missa transmitida em casa. Missa transmitida do padre da sua paróquia, entendeu? Grupos de oração. Minha mãe então, todo dia assiste. Então, tem muita coisa para preencher o dia a dia desse idoso. Mas a gente precisa ter boa vontade, precisa ter atitude, mudança de atitude. Eu vou minimizar o impacto que minha mãe, que o meu pai está tendo diante da pandemia. Certo, muito bem. Tem muitas perguntas, algumas eu vou deixar aqui para o final, eu estou anotando, mas eu achei uma pergunta interessante, Vanessa. Eu não vi o nome dele, desculpa, mas perguntou se esse isolamento prolongado do idoso pode acarretar o desenvolvimento ou ser um gatilho para a demência? Na verdade, a gente sabe que o paciente, a pessoa, né? Eu não vou nem chamar de paciente, o indivíduo que já tem uma predisposição à demência, ele já está com toda a alteração estrutural no cérebro lá. Então, a gente sabe hoje que antes de você manifestar os primeiros sintomas da doença de Alzheimer, a doença já está lá há 10, 15 anos no seu cérebro. Só que muitas vezes, essa pergunta dele é muito coerente, porque muitas vezes essa rotina de estimulação que a pessoa tem, a pessoa participa de um curso de memória, a pessoa faz atividade física, ela interage com os amigos toda semana, ela vai para o grupo de oração, ela vai para a missa. Então, às vezes, é justamente esse tanto de estímulo, tanto de estímulo que ela tem, que faz com que retarde o aparecimento dos sintomas. Então, eu não ligaria o isolamento propriamente dito, mas a falta das estimulação, que esse cérebro precisa de mais, de ser estimulado, de trabalhar em vários aspectos, social, emocional, cognitivo, para que a gente tente retardar o aparecimento desses sintomas. Então, esse isolamento prolongado, a quebra dessa rotina e, além do mais, sintomas como de ansiedade e de depressão, elas podem sim contribuir para que para ser um gatilho para o aparecimento da demência que já está lá, apenas ainda não tinha se manifestado. Está latente, certo. Gostaria que você abordasse, por favor, doutora Vanessa, que é alvo aí também de algumas perguntas, como você está fazendo, como você está usando para os dois grupos, quando fala assim, os dois grupos são o idoso com comorbidade, o idoso sem comorbidade, ou sem comorbidade, vamos dizer assim, talvez descompensada, mas o idoso saudável. Mas não, eu sei que ele pode ter a comorbidade, mas ser saudável porque ela está controlada. Então, o que você diz a respeito com relação ao uso? Essa palavra prevenção é um pouco, assim,
tal, ou quimioprofilaxia, ou prevenção, ou profilaxia, mas enfim, a gente sabe que a prevenção é essa que você falou no começo, que é o isolamento, é o cuidado, quer dizer, de algumas pessoas, o cuidado da máscara, a higienização, mas o que você está adotando, né, para esse, né, o que é que você está vendo, o que é que você está adotando, com relação a esse, algum protocolo específico, eu venho perguntar aqui, a quimioprofilaxia para o idoso. Eu sei que a palavra, você falou, né, a importância dos micronutrientes, o zinco, a vitamina D, a vitamina C, o fitoativo, a quercetina, né, o selênio, o magnésio, alguns minerais, mas as pessoas estão querendo saber a ivermectina. Bom, vamos lá. Tudo isso é muito novo, né? Mas a gente já tem alguns estudos observacionais, bastante. Antes de falar dos estudos observacionais, a gente já tem uma evidência in vitro da ivermectina como um antiviral, tendo uma propriedade de combate ao coronavírus, tá? Certo. E a gente já tem estudos observacionais de profilaxia de contactantes, então alguém em casa adoeceu, a ivermectina poderia ter um papel importante na prevenção do adoecimento desses outros contactantes em casa. Claro que, às vezes, quando uma pessoa adoece, todas as outras foram contaminadas no mesmo momento. E aí você vai dar um medicamento e elas vão adoecer invariavelmente. Mas quando uma pessoa adoece e é contagiada num time diferente dos outros em casa, a ivermectina, a gente já tem relatos de vários colegas, como essa profilaxia do contato, sendo bastante eficaz em prevenir o adoecimento, né, dos demais. Em termos de quimioprofilaxia, a gente tem evidências que pode funcionar como quimioprofilaxia. Claro que a gente, mais uma vez eu falo, a gente não tem nenhum estudo robusto, um estudo muito mais observacional, mas ao mesmo tempo, assim, a gente acredita que a gente tem que usar as armas que a gente tem hoje. Com certeza. Então, os idosos que me procuram, os familiares que me procuram, eu indico sim a quimioprofilaxia. A gente sabe que é uma droga que tem pouquíssimos efeitos colaterais. Os principais efeitos colaterais são gastrointestinais. Eles não são efeitos, né, que merecem grandes preocupações. É uma droga que tem muito pouca interação medicamentosa. E hoje o que é recomendado, até assim, hoje aqui no estado, quem está realmente liderando uma pesquisa na questão da quimioprofilaxia é o Dr. Fernando Suassuna, que já é conhecido seu, e ele realmente indica quimioprofilaxia, podendo aquela dose baseada no peso, podendo uma dose única ser repetida, por exemplo, com 15 dias. Claro que se a pessoa é profissional da área de saúde, se ela está ali na linha de frente, ela tem um outro esquema. Esse esquema ele vai se repetir, porque a pessoa está constantemente exposta ao vírus, né? A possibilidade de se contaminar com vírus. Mas, assim, a gente recebe casos de pessoas que tinham feito a profilaxia e que mesmo assim adoeceram. Mas, assim, a gente vê na prática que tiveram uma doença mais branda. Será que se elas não tivessem tomado a quimioprofilaxia, elas teriam uma forma mais grave da doença? A gente não consegue ter essa resposta hoje. Mas a resposta que a gente tem é que ela, de fato, é uma droga que tem pouca interação medicamentosa e que ela é relativamente segura. Segura. A gente, como você falou, ele realmente tá tendo conversou conosco sobre isso, e uma coisa que ele focou até para o idoso, que eu achei interessante, é a importância do idoso, se puder, né, tomar mesmo, para exatamente amenizar, em caso de um contágio, né, a evolução. Ele diz muito assim, esperar que o medicamento espere o vírus, e não o contrário. Isso. Mas isso aí é muito particular, é importante, pessoal. Doutora Vanessa não vai reportar essa questão de dosagem, nem de coisas mais específicas, até para evitar a automedicação, até porque é importante procurar o médico, né, para fazer a prescrição, para fazer a orientação correta, porque é uma substância, como ela falou, super segura, muito segura mesmo, tanto que é muito antiga.
a interação adversa é muito pequena, né, com outros medicamentos, quase ínfima, mas acontece de qualquer maneira. E é importante realmente ter o controle, tomar de Uhum. forma correta. Né, para Correta. E aquela eu queria fazer duração. um acréscimo, Luciana. Essa medicação, ela já é utilizada muitas vezes rotineiramente De em vocês, né? instituições. Não, nem na De, prática do dia a dia do geriatra, não, mas, por exemplo, instituições de longa permanência, sim, onde a gente sabe que, eventualmente, cabiose, né? alguém adoece com escabiose. Então, Uhum. muitas vezes, a ivermectina ela é feita em massa Em para massa. idosos que são, para todos os idosos da instituição de longa permanência. E são idosos frágeis, idosos com demência, idosos com muitas comorbidades, e ela é Exato. feita nessas situações, né, onde vários idosos moram juntos e, por exemplo, algum adoece com escabiose. A gente sabe que é uma doença altissimamente contagiosa. Eu Isso. queria aproveitar que eu vi uma pergunta aqui, eu nem estava muito ligada nas perguntas, mas alguém falou sobre a automedicação, falar da importância de não ter automedicação. Eu É, queria deixar o maior alerta hoje sobre a questão da dexametasona. A sim, é. dexametasona é um corticoide e, recentemente, semana passada, a Aí, Universidade de Oxford publicou um isso. estudo mostrando que idosos graves que estavam entubados, que estavam precisando de ventilação mecânica, com a Uhum. dose da dexametasona, eles diminuiu a mortalidade. Isso é um fato. O corticoide, ele é nosso aliado na fase 2 da doença. Isso. Então, é muito importante para a população que ela entenda que a infecção pelo coronavírus, ela tem a primeira fase, onde o vírus está se multiplicando. Nessa fase, não pode tomar corticoide. Não tome. Se você adoeceu com coronavírus, está no primeiro, no segundo, no terceiro dia. Se um vizinho, um amigo, qualquer pessoa, um médico, passou para você tomar dexametasona ou prednisona nos Uhum. primeiros dias da doença, não tome. Agora, Isso. claro, que a gente precisa ter certeza que aquele é o primeiro dia mesmo. A doença não combina com corticoide no começo. Talvez o corticoide nos primeiros dias vai fazer com que o vírus se multiplique mais ainda. E quando é que a gente vai usar o corticoide? Em doses altas, bem altas, quando a pessoa evolui para a fase de complicação pulmonar. Na fase de inflamação, que a doença não conseguiu ficar autolimitada e se restringir aqueles primeiros 5 a 7 dias, e aí ela evolui para a fase pulmonar, com a pneumonia viral. Nessa fase, é a fase da gente entrar com corticoide. Mas não é com um comprimido de dexametasona que você chegou lá e comprou na farmácia. É com uma Uhum. dose alta, é uma dose certeira, para tirar esse mecanismo inflamatório que é intenso e a principal manifestação é a falência pulmonar, né? A insuficiência respiratória. Então, quando lançou aquele estudo na semana passada, no outro dia não existia mais dexametasona comprimida nas farmácias de É. Natal. Então, gente, isso é muito grave. Se você adoeceu e está com os primeiros sintomas de coronavírus, pelo amor de Deus, a gente implora, a classe médica implora, não tome dexametasona, porque você vai complicar a sua doença. Deixe ela guardada para caso você evolua desfavoravelmente e aí realmente você precisa do corticoide. Não toma dexametasona, na realidade, não tome o corticoide, Não né? tome nem O corti... dexametasona, que você comprou É, na farmácia porque saiu no estudo da Inglaterra, exato, nem nem outro corticoide. Prelone, nem prednisona. Muita gente, minha garganta tá doendo, vou tomar a prednisona durante 3, 4 dias, porque eu sempre faço isso minha vida Uhum. inteira. Agora não é o momento. Lembra na É, época dos surtos de dengue que você não pode tomar S? É a mesma coisa. mesma coisa. Agora, coronavírus, início do coronavírus, primeiros sintomas, não pode tomar corticoide. Essa é a regra, tá? Certo, ok. Não, excelente. É, doutora Vanessa, mudando, evoluindo aí para essa questão, né, a gente está falamos um pouco aí do protocolo e tudo. Agora, como é que você vê aquele idoso que começa a apresentar, né, os sintomas, ele precisa ter algum outro, começa a apresentar, né, os sintomas característicos, ele precisa ter algum tipo de cuidado, com certeza, maior, mas o que é que você recomenda
que ele faça, ou pelo medo dele, como ele deve proceder? Assim, entrar É. em contato logo, buscar, lógico, o seu médico geriatra, mas às vezes não tem essa possibilidade, é uma Às vezes não UBS. tem, é a unidade básica de saúde, a gente está Uhum. tentando organizar mutirões de atendimento pela rede municipal, enfim. Primeiros sintomas, primeiro, assim, não espere todos os sintomas que a gente escuta na Não, televisão claro. estarem em você para você achar que está com coronavírus. Como eu falei no começo da live, hoje na cidade de Natal, e aí eu reforço aquilo que você falou, você desenvolveu ou coriza, ou dor de garganta, uma dor de cabeça que não tinha, com dor no corpo, sensação de calafrios, extremidades frias. Esses sintomas hoje, em Natal, até que prova o contrário, é mais fácil ser coronavírus do que ser um resfriado comum, do que ser uma gripe. Tem pessoas muito pouco sintomáticas e a gente sabe que, começando o tratamento nos primeiros dias, hoje a gente já tem substâncias que tem a propriedade in vitro e em vivo de frear a multiplicação do vírus. Os resultados, na prática, visto em cidades que adotaram esses tratamentos, e também aqui a gente vê nos nossos pacientes, né? Independente da idade, começando o tratamento nos primeiros 3, 4 dias, as chances de você não evoluir para a fase inflamatória é muito significativa, é muito grande. Além do mais, esse idoso que adoece e que seu médico rapidamente é contactado, ele vai poder ser monitorado. Então, a gente já sabe que a partir do 5º dia de doença, 5º, 6º, 7º dia, começam as complicações. Então, a gente já vai ficar atento, vai pedir exames de sangue. Se tiver algum sinal de complicação, de inflamação, vamos pedir a imagem do pulmão. Então, é muito importante esse contato íntimo com o médico, não só para começar o tratamento precoce, mas para começar a monitorização desse idoso, né, desse indivíduo. A gente só vai realmente relaxar se a gente tiver certeza que ele teve só a fase 1, a primeira fase de replicação, de multiplicação viral, e conseguiu ficar bem, acabou aqueles primeiros 7, 10 dias, o idoso está bem, não alterou provas inflamatórias, não fez sintomas de fase inflamatória, e aí a gente fica tranquilo. Certo. E ele deve continuar tendo sua rotina medicamentosa de uso crônico mantida, né? Com certeza, com certeza. O antihipertensivo, os antidiabéticos orais, a gente tem algumas ressalvas, por exemplo, a gente tem visto nos pacientes com coronavírus, né? Mesmo pessoas jovens, que eles começam a ter uma queda de pressão. Então, isso é muito importante você estar monitorando com, por exemplo, um aparelhozinho de pulso para verificar a pressão em casa. Porque muito comumente pessoas que tinham pressão mais resistentes agora tem uma queda de pressão. Então, eventualmente, a gente vai precisar parar o antihipertensivo durante 2, 3 dias, mas aí ele sempre monitorando, dando esse feedback diário para o médico, ó, minha pressão está normal, ou minha pressão está começando a querer aumentar, vamos voltar aos remédios, né? O tratamento de diabetes deve ser mantido rigorosamente. Se você está realmente num quadro mais grave de desidratação, tem algumas drogas que nesse momento crítico é aconselhável que você pare, né? Por exemplo, a metformina. Mas isso caso você esteja desidratado, caso você vá fazer uma tomografia de tórax que precise do contraste. Então, são algumas peculiaridades. A regra é manter todos os medicamentos, não parar nada. Certo. Às vezes até, de repente, um ajuste de dose, né? O ajuste de dose, perfeito, com certeza. Então, no paciente adoecido, certo? O paciente que está na fase 1, iniciando, né, os sintomas leves, foi perguntado aí, eu já aproveitando já que a gente falou isso, foi até uma dermatologista, doutora Conceição Câmara, das psicodermatoses. Na realidade, ela estava focando, acho que ela quis falar ligado, pode ser, mais de alguns sintomas cutâneos que estão acontecendo, né? Muitos, muitos. Essa semana mesmo eu tive uma idosa minha com a gente chama de rasgo cutâneo, né? Uma lesão meio urticariforme, você fica na dúvida se é algo ao medicamento, mas aí quando você participa de grupos, né? A gente faz parte de grupos nacionais de estratégia de combate ao coronavírus, e assim, quando você pergunta, quando você troca essa experiência com os colegas, eles informam, ó, pode dar vesículas,
pode dar placas urticariformes, pode dar um rash parecido com outras doenças como dengue. Então, assim, várias manifestações cutâneas. Os dermatologistas, com certeza, devem estar pegando muita gente que vai ao dermato, achando que é uma alergia, que é algo local. E aí, se ele puxar um pouquinho mais os sintomas, espremer um pouquinho mais, vai ver que tem uma coriza, vai ver que tem uma odinofagia, que tem uma tosse seca, que teve uma febrícula. Certo. Ok. É uma pergunta aqui que eu acho que eu vou pedir aqui, porque por conta do horário da nossa live. O idoso que tem artrite reumatoide e que já usa o corticoide diariamente. Perfeito. A recomendação, ela vale como a recomendação da diabetes e da hipertensão. Se esse é o seu tratamento, a gente sabe que doenças com caráter reumatológico, doenças autoimunes, elas precisam daqueles medicamentos como imunossupressores. E aí, nesse caso, ela vai continuar o uso do seu medicamento. E aí, se ela usa o corticoide já cronicamente, ela deve continuar, mas diante dos primeiros sintomas, aí mais ainda é reforçada essa importância de contactar com seu médico, com seu reumatologista, para fazer esse acompanhamento mais de perto, tá? Certo. Tanto o corticoide como a própria hidroxicloroquina, né? Que é de uso... A própria, exatamente. Inclusive, a gente tem um relato de pacientes com lúpus ou com outras doenças, né? Síndrome de anticorpo antifosfolípido, que usam cronicamente a hidroxicloroquina, das incidências do Covid serem bastante baixas e, inclusive, poucas complicações. Quando eles adoecem, eles têm pouquíssimas complicações. Então, mostrando que realmente o medicamento, ele parece ter uma ação muito bem definida, já tem inúmeros trabalhos publicados há mais de uma década, demonstrando a propriedade antiviral de controle da multiplicação viral da hidroxicloroquina. É uma droga muito segura, com todo esse alerta, uma coisa assim, desproporcionalmente alta, porque não é o que se fala da hidroxicloroquina. É uma droga muito mais segura do que muitas drogas que a gente toma no dia a dia. Se utilizam, de Com fármacos certeza, aí que com se certeza. utilizam. É só como você falou, uma droga uma substância, né? Um fármaco super seguro, super antigo. Eu lembro da época num trabalho eu li sobre a gripe espanhola, né? Que era usado os quininos na gripe. E a hidroxicloroquina, como a cloroquina, é um quinino. Perfeito, em regiões endêmicas, então, em regiões endêmicas de malária, os soldados, quando vão para guerras que são regiões endêmicas, tomam-se em massa, não tem essa história, já dão preventivamente para evitar adoecer de malária. Na Amazônia, enfim, em muitos cantos, é uma droga que é usada em larga escala e com muita segurança, já com muito expertise da classe médica. E os reumatologistas e dermatologistas que usam para lúpus, para doenças reumatológicas, usam essas drogas. A própria chikungunya, né? A gente teve explosões de casos de chikungunya na nossa cidade. E qual era o tratamento da inflamação crônica da artrite do chikungunya? Hidroxicloroquina, né? Então, e todo mundo sempre usou bastante, né? E com bastante segurança. Então, na sua conduta terapêutica, sendo possível, na conduta terapêutica fase 1 do idoso, sendo possível, é introduzida a hidroxicloroquina. Eu estou seguindo o protocolo da Prefeitura Municipal de Natal. Foi um protocolo muito, muito bem desenhado. Excelente. É um protocolo que tem um embasamento do Conselho Regional de Medicina, que tem um embasamento do Conselho Federal de Medicina, e é um protocolo que também tem várias versões muito similares em vários estados e cidades brasileiras. Então, a gente espera junto estar conscientizando a população, que pergunte ao seu médico, que peça, eu tenho interesse, eu quero algo diferente do que aquela orientação de fique em casa, não faça nada, tome o analgésico, tome líquido, fique em casa. E se você piorar, se você tiver falta de ar, vá para o pronto-socorro. A gente quer mostrar à população que existe algo diferente a ser feito do que fique em casa e se piorar, vá para o pronto-socorro. Realmente. Bom,
eu acho que aqui eu estou vendo as perguntas aqui, o que é que tinha mais? Tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante. Uma pessoa de idade e tudo, se sentiu, né? Teve sintomas leves, evoluiu, quer dizer, sintomas leves, cumpriu todo o protocolo, se recuperou. Então, isso é atribuído a uma série de fatores, né, doutora Vanessa? Isso. Assim, A gente ainda sabe que muitas pessoas, talvez exista uma explicação genética para fazer com que outras pessoas, porque algumas pessoas, e às vezes isso parece linkado na família, porque que algumas pessoas vão evoluir tão mal, mesmo que não tivessem tantos fatores de risco, que não tivessem obesidade. Então, que existe isso, existe uma possível relação genética, mas existe o peso enorme da carga viral, né? a Então, a carga gente sabe viral que que ela profissionais recebe. da área de saúde que trabalham em UTI, entubando paciente, fisioterapeutas, fazendo a terapia respiratória naquele paciente com Covid, parece que essa carga viral também vai ser um determinante, essa parte genética, os seus fatores de risco individuais. Então, na verdade, a gente está diante de um quebra-cabeça enorme, de peças miúdas, de 100 peças, e a gente está juntando as peças desse quebra-cabeça. A gente não tem nada ainda totalmente Sempre vai certo ainda para dizer dizer. quem, para a gente poder determinar quem vai evoluir bem, quem vai Uhum. evoluir mal. E é justamente por isso de ver pessoas jovens e sem fatores de risco que evoluem desfavoravelmente e pessoas idosas, muitas vezes com fator de risco que evoluem bem, que a gente estimula. Vamos fazer o tratamento precoce em todo mundo para que a gente, como a gente não tem como adivinhar quem vai evoluir mal, vamos tentar dar essa chance a todo mundo, né, para ter esse tratamento precoce. Eu vi que alguém comentou sobre a questão da vacinação. Super Vacinação. importante, vacina da pneumonia, vacina da gripe. Porque, gente, a gente está numa fase de gripe. Todos os anos a gente sabe que abril, maio, junho, julho é fase epidêmica, já é endêmica do vírus da influenza circular. E o coronavírus, ele não imuniza contra a gripe. Então, às vezes, você desenvolve um quadro respiratório e o médico, diante de um paciente que não tomou vacina, de um idoso que não tomou vacina da gripe e que está com sintomas respiratórios, a gente acaba tendo que introduzir um medicamento a mais, pensando na influenza, e aí o coquetel, que já é enorme do tratamento, entra mais coisa, o medicamento para o vírus da influenza, entendeu? Então, é importante demais. A gente sabe que a pneumonia bacteriana, ela acaba complicando a a lesão do Covid em boa parte desses pacientes, a lesão pulmonar do coronavírus. Então, importante você estar pelo menos com alguma proteção já imunológica sua contra o pneumococo, por exemplo. Então, super importante essa colocação. Certo. Bom, vamos aqui encerrar. Gente, aqui a gente está aqui com um tempinho começando. Eu tenho medo aqui de cair, mas, primeiro, você falou da vacina, eu vi hoje um estudo da vacina tríplice, né? Também aí falando, pessoal, assim, tendo um comentário aí do uso dela. Perguntaram aqui, doutora, sobre a inacetilcisteína. Doutora Vanessa, se quiser falar, nós Vou temos responder alguns rapidinho. 50 A segundos. N-acetilcisteína ela é usada bastante na prática médica como mucolítico, né? Pessoas para melhorar a expectoração. Mas ela parece ter uma propriedade bem interessante como antioxidante, tá? Então, para pacientes que estão entrando nessa fase de complicação pulmonar, é um medicamento que a gente acaba introduzindo, a gente acaba acrescentando, porque parece ter um efeito de minimizar o dano inflamatório e oxidativo do COVID no pulmão. Ok, então é isso. Quero agradecer a. Vai ficar gravada a live, eu já vi várias pessoas perguntando. Então, tá no IGTV da Formule, vai subir para o YouTube, o canal da Formule também. E eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, comigo e com a doutora Vanessa. A doutora Vanessa, muito obrigada pela Eu participação, que pela agradeço. disponibilidade aí de compartilhar Eu que tanta informação agradeço. importante, esclarecimento. Todo mundo adorou. E Viu? obrigada pelo público que interagiu bastante, né? Foi Com legal certeza. demais. Vamos fazer um print aqui. Botar no. Vamos. Pronto.
Obrigada. Beijão. Tchau, nada, tchau. Noite. Boa Tchau. noite.